também essa semana teve uma constelação onde isso ficou evidente, né? A mãe, enquanto vulnerável, vítima de uma história, o pai, enquanto algoz, uma pessoa que complicou e prejudicou o relacionamento deles dois. E isso era interiorizado por aquele filho. Então note, como a gente sempre fala, as dinâmicas de um processo terapêutico são para que a gente possa observar a história como um todo. É como se a gente, na nossa infância, na nossa juventude, assistisse um filme da mesma forma que assiste na televisão. Se vocês notarem, o diretor determina qual é o ângulo que você vai assistir o filme. Os processos terapêuticos, eles permitem que você observe por outros ângulos aquela mesma história. E você vai ver, quando pode observar por outros ângulos aquela mesma história, que o vilão não era tão vilão, que a vítima não era tão vítima, e o herói não é exatamente um herói. Quando você, na guerra entre pai e mãe, elege um vilão e uma vítima, automaticamente você está elegendo um herói, que é você mesmo. Um herói que tem que tomar partido, um herói que tem que se posicionar. E a realidade é, os pais são grandes e os filhos são pequenos. E os problemas de papai e mamãe são problemas de papai e mamãe. Até falar isso complica um pouquinho a história, porque aqui os problemas do relacionamento deles, as dificuldades do relacionamento deles, não são as dificuldades de papai e mamãe. São dificuldades de um homem e uma mulher, não é? Ou de cônjuges, porque pode ser em qualquer formato. A dificuldade dos cônjuges e não dos meus pais. Os meus pais são outras pessoas, é uma outra relação, entende? Mas se eu, enquanto filho, tomo partido da história de cônjuges, eu me enfio no meio de uma guerra. E só quem sofre sou eu. Sem perceber, a gente faz isso. Sem perceber, elegemos lados. Colocamos luz sobre um e sombra sobre outros. Então, numa constelação que aparece um processo onde uma pessoa declara, olha, esse casamento terminou porque o meu pai fez uma coisa terrível, ele traiu minha mãe. Isso é uma coisa relativamente comum. Ora, mas só eles sabem realmente o que aconteceu. Para chegar ao ponto da traição, e nunca é aqui passando pano para o homem, porque pode acontecer com a mulher também, pode ter uma relação extraconjugal, porque o termo traição ele é muito genérico. Né? Meu pai traiu minha mãe, porque ele teve uma relação com uma outra pessoa, perfeito, mas talvez em algum momento a mãe também traiu o pai. Não porque teve ou deixou de ter uma relação com outra pessoa, mas alguma coisa que foi combinada que não foi cumprida. Note, isso é a traição num relacionamento. Quando algo é combinado e é feito algo diferente. Isso é uma traição. E podem aparecer de várias formas possíveis. O que aconteceu nessa relação para que alguém se afaste? O que acontecia? Qual foi a traição, de fato? O que cada um fez nesse processo? Né? Posso garantir que é sempre chave e fechadura. Essas duas pessoas se escolheram. Da mesma forma, quando há uma dificuldade, é uma dificuldade gerada pelas duas pessoas. Sempre assim. E aí há a nossa dificuldade maior enquanto filhos, que é entender que quando nós chegamos no mundo, essa relação desse papai e mamãe já acontecia, às vezes é muito tempo antes. Muito tempo antes. Às vezes alguns dias antes. Às vezes foi numa noite, mas ainda assim aconteceu antes de você. E quando você chegou, já tinha passado muita coisa. E você chegou já vivendo a história. Interpretando e julgando a história dali para frente, sem saber o que houve antes. É assim que nós fazemos de uma forma geral. E levamos para a vida um julgamento infantil. Principalmente quem está me assistindo aqui e teve pais divorciados na infância, no início da adolescência, são marcas que ficam para a vida inteira. E nós temos uma interpretação daquela relação e dos problemas de acordo com a nossa visão da infância. A grande dificuldade é que a gente cresce. Tornamos-nos adultos, mas continuamos carregando aquele julgamento que foi feito a partir da nossa visão infantil. Se hoje eu colocar para você e perguntar realmente como foi essa relação desse pai com essa mãe, com a experiência que você tem hoje, se hoje você tivesse a oportunidade para perguntar se houve uma separação, perguntar a papai, por que vocês se separaram? Não que ele tenha que dar alguma satisfação, não tem, é problema deles. Mas se você pudesse, e se pudesse perguntar a sua mamãe, por que vocês se separaram? Primeiro que provavelmente eles responderiam coisas diferentes. E é lícito, porque foram motivos diferentes, muitas das vezes que levaram a uma separação.
e às vezes é possível perceber de uma forma mais madura, né? Coisa que às vezes a gente está há décadas carregando e simplesmente tem uma explicação na cabeça e ponto. E nessa explicação assumimos lados, ok? Estou dando o contexto aqui de relação desse homem, dessa mulher, né? Para pegar um modelo padrão aí de pai e mãe, só para entender que eles eram um casal antes de serem pais. Olha como às vezes é difícil a gente absorver toda a história do nosso pai como ele é, absorver toda a história da nossa mãe como ela é, porque influencia muito quando a gente olha para a relação deles, como se fosse da nossa conta. Não é doido isso?